Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, de onde você está agora, nesse momento, escutando o nosso podcast aqui na Unity Church. Eu sou o Pastor Andy, eu estou aqui com o Ediones, um dos líderes da nossa igreja, liderar junto com o Paulo e Thalita, o Connect lá em Palhoça, ele ajudando bastante na igreja também. E, gente, nós vamos falando sobre essa segunda mensagem de nossas séries Voz. E não sei para vocês, mas eu, como pastor, ministrando a mensagem, eu sou muito abençoada com essa mensagem, Deus falando muito comigo. E esse último domingo também foi muito bacana, na forma que a gente, tomando essas decisões em relação a nossas declarações, o poder de nossa voz. Não sei para você, Jonas, mas muitas vezes a gente pensar a nossa voz não tem poder, né? Mas a realidade, a nossa voz tem muito poder. E eu falei na Bíblia, em Provérbios, tem um versículo lá que falando o poder do vida e a morte estão dentro da nossa língua, então nossa palavra, nossa voz. Então é muito importante, e domingo foi uma bênção, a gente trouxe muito dinâmicas. Eu coloco um vídeo lá, não sei se você lembra, mas esse vídeo em relação de água que está criando com música, que está criando com nossa voz, o canto e tudo. Então, eu quero perguntar para você, Jonas, hoje, em relação disso, em relação desse tema, em relação dessa mensagem, tem algumas experiências em sua vida que trouxe o poder de sua voz? Pastor, obrigado pela oportunidade de estar aqui. A gente está compartilhando essa palavra que foi tão abençoada, assim, que nos trouxe uma revelação muito grande da palavra de Deus e de que nós devemos nos declarar aquilo que o Senhor é em nós e o que o Senhor disse sobre nós, né? Então, assim, eu acredito que muitas vezes na nossa vida a gente declara coisas que a gente mesmo nem quer que aconteça na nossa vida, né? E por um impulso, por viver dentro de uma sociedade que muitas vezes declara coisas ruins, então nós acabamos declarando essas coisas ruins, mas a palavra de Deus diz então que nós devemos declarar essas coisas, né? As coisas boas, como o Senhor nos explicou. E várias vezes na minha vida, então, eu tive esse momento de ouvir a voz de Deus e ter que declarar sobre mim isso. E uma coisa muito importante que eu lembro foi na minha conversão, quando eu realmente tive um encontro com Cristo. Porque muitas vezes eu ia na igreja e eu ouvia o pastor falar lá, tu é filho, Deus te ama, Deus tem um propósito para a tua vida, só que na condição que eu tinha, a minha verdade era outra. Então eu não acreditava naquela verdade, naquela máxima da Bíblia, porque a minha experiência, a minha verdade era outra. Até no momento que eu disse, Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre, que o Senhor me dê uma direção de que realmente essa é a tua verdade na minha vida. E eu lembro que eu tive uma experiência sobrenatural, então, nisso, pedindo para Deus, Senhor, qual é a tua verdade na minha vida? E nesse momento, então, que eu pedi isso para Deus, essa direção, eu lembro que eu estava num culto, o culto estava acontecendo normalmente, o louvor tocando, normal. E quando eu declarei, Senhor, qual é a tua verdade na minha vida? O que está sendo pregado, essa palavra realmente é real? E eu lembro que nesse momento se apagou todas as luzes da igreja, tudo, escureceu tudo. E eu, então, a princípio me assustei, eu olhei para os lados e eu não via mais as pessoas que estavam do meu lado, simplesmente uma escuridão. E nesse momento de escuridão, eu lembro que algo me chamou a atenção, que eu olhei para cima e em cima tinha uma luz, assim, bem pequena, como se fosse uma lanterninha acesa. E eu comecei a olhar naquilo no meio da escuridão, aquela luz, e comecei a reparar aquela luz. E de repente aquela luz começou a se aproximar de mim, começou a crescer. E quando eu cheguei mais próximo daquela luz, eu percebi que não era a luz que vinha diante a mim, era eu que ia diante daquela luz no meio daquela escuridão. Uau. E aquela luz, na verdade, ela era um buraco, certo? Ela era um buraco. E quando eu entrei dentro daquele buraco, eu entrei numa outra atmosfera, onde não havia mais escuridão, mas sim havia luz, muita luz. E novamente eu olhei para os lados e eu não vi nada.
apenas luz, muito claro, algo muito, trazia muita paz. E naquele momento eu vi na minha frente um ser de mais ou menos uns 5 metros de altura, assim, e ele pegava fogo, pegava muito fogo. Uau. Assim, e eu não conseguia olhar para o rosto dele. Eu lembro que eu fazia força para olhar para o rosto dele, assim, só que eu só enxergava da cintura para baixo. Eu enxergava as pernas dele, os pés dele, eu sabia que era uma pessoa por causa disso, por causa da silhueta do corpo. E pegava muito fogo. E quando eu tentava olhar da cintura para cima, ele é como se eu olhasse para o sol do meio-dia, me queimava os olhos. E aquele ser, então, que estava ali, que hoje eu entendo que era Deus Pai, que era Jesus que estava falando comigo, ele declarou a mim a sua voz. E ele disse: filho, eu preparei esse momento, eu preparei esse encontro contigo. E ali ele falou detalhes da minha vida, aonde me trouxe uma realidade de quem eu era. Que a realidade que eu vivia no momento não era a realidade correta, mas sim era aquilo que ele disse que eu sou. E a partir daquele momento eu voltei, então, voltei para o culto, no louvor, e eu tomei uma decisão: não, eu não sou o que as pessoas disseram que eu sou, eu não sou o que a minha situação atual diz que eu sou aquilo que o Pai disse que eu sou filho, que eu sou amado e que Ele me ama. E a partir daquela voz que falou comigo, a voz do Senhor que falou comigo, eu declarei para mim mesmo. Uau. Eu disse: eu vou ter uma mudança de vida, eu vou mudar de vida. E a partir daquele momento eu decidi mudar de vida e declarar que eu era filho de Deus. Uau, esse é muito lindo. E Jonas, para pessoas da nossa família que não conhecem você muito, né, você realmente carregando uma voz bem poderosa em relação o que eu vejo, né, evangelismo, você tem uma voz muito de intercessão, uma poder em sua voz, né, você é uma cara grande também, né, você carregando uma grande presença quando você entra num lugar, mas quando eu escutando esse testemunho sua mais profundo que, né, eu conheci antes, nossa, eu vejo que Deus fazendo dentro de você nesse momento, que Ele trouxe o poder de sua voz nesse momento, né? É muito lindo que você compartilhar aqui, porque tem uma parte da semana passada quando a gente falando sobre a voz de Deus para nós e a nossa voz em uma resposta, né? Essa que você falou. Então, é poder da nossa voz. Aconteceu depois a gente conhecer o poder da voz de Deus. Então, exatamente. Para você, nesse formato, esse momento, Deus está falando sobre você, a voz dele está declarando sobre você sua identidade em Cristo como um filho. E aí, quando você tomando essa decisão para acreditar o que ele está falando e você declarando essa para a sua vida, realmente mudou sua vida completamente, né? Então, exatamente. Essa é muito lindo, porque muitas vezes a gente não acredita o que Deus está falando sobre nós. É muito difícil para a gente declarar algo em nossas vidas se a gente não acredita o que Deus está falando conosco. E, na verdade, sem acredito, né? Quando a gente não acredita em Deus, essa é a mesma voz de sem declaração. Por exemplo, o sem acredito. Quando a gente declarando uma coisa errada de Deus, não acredita o que Ele está falando com a gente tem uma parceria com sem acreditamento. Não sei como fala assim em português. Quando você não acredita, é o contrário de acredito. Qual é a palavra disso? Qual é a palavra que posso usar? Eu vou usando o Google Translate depois para ver. Mas quando a gente não tem fé, essa é uma coisa, quando Deus falando alguma coisa com a gente, nós precisamos colocar nossa fé junto com Ele para essas coisas acontecerem. Então, por exemplo, você tem essa experiência com Ele, que Ele falando com você, mas você precisa tomar uma decisão junto com seu fé para isso. Essa é muito lindo para mim, para ver. Então, Jonas, o que você acha em relação ao poder de sua voz depois da sua conversão? O que você veja sobre as promessas de Deus em sua vida? O que você veja sobre a sua fé? O que você veja em relação ao poder de sua voz que você tem depois dessa experiência de conversão com Deus? Eu acredito que muitas vezes o desafio quando a gente não conhece a Cristo, já tem uma vida e não conhece a Cristo,
a gente absorve muitas verdades na nossa vida que muitas vezes veio do pai, veio da mãe, veio da sociedade, veio dos amigos, a qual não é a verdade verdadeira, digamos assim, não é a verdade de Deus para a nossa vida, mas é a verdade que nós tomamos para nós, né? Então, a partir do momento que, como a palavra diz, conheceis a verdade vos libertará. Então, a partir do momento que conhece a verdade de Deus para a tua vida, isso vai trazendo mudança para a tua vida. Isso vai te alinhando, te encaixando com as verdades de Deus e vai trazendo a transformação, te fazendo uma pessoa melhor e verdadeiramente um filho de Deus, né? Então, eu até tenho uma experiência assim que, para me linkar a minha vida com as verdades de Deus, eu fiz algo, parece ser algo meio bobo, mas tipo, eu botei no meu celular, assim, o meu celular despertar em uma hora. Tá? E todas as vezes que o celular desperta, eu lembro de quem eu sou em Deus. Não, essa é incrível. Que eu sou filho, que eu sou amado, que Ele é meu Pai, que Ele me ama, que Ele tem um propósito na minha vida, que Ele me quis e já me gerou desde o ventre da minha mãe. Entendeu? Que Ele tem um propósito na minha vida. Então, de uma em uma hora eu sou lembrado. E também para agradecer a bondade de Deus, para agradecer tudo aquilo que Ele fez na minha vida até aqui e as promessas que Ele tem mais para frente. E é engraçado que às vezes toca o telefone lá em casa, ou é o despertador. Aí se a gente está junto, minha esposa, os filhos eles estão juntos, eles já sabem. Daí a gente, todo mundo agradece junto. Senhor, obrigado pela vida, pelas tuas bênçãos. Lindo. Senhor, tu és bom, o Senhor nos ama, todo mundo junto. Né? Então, assim, são coisas rápidas, assim, 2, 3 minutos. Mas são, assim, para mim tem sido um diferencial, porque eu estou sempre despertando para isso. Porque às vezes a correria do dia a dia, das nossas coisas, do trabalho, vai e volta, a mãe muitas vezes com os filhos, ou o pai que tem que cuidar dos filhos, tu acaba passando o dia, quando tu viveu apenas o dia para as coisas do dia, tu não adorou a Deus, tu não lembrou de Deus, né? Então, para corrigir isso na minha vida, eu fiz tive essa questão de botar o celular despertar em uma hora. Não, esse é muito lindo. Na verdade, as coisas práticas na nossa fé é muito importante. Não é bobo nenhuma, né? Só para você tirar essa mentira, porque, na verdade, nós precisamos aplicar e praticar a verdade em nossas vidas. Por exemplo, porque Deus vai falando uma coisa para nós se a gente não declarando isso, não acreditando isso e não viver isso. Eu falando esse domingo, muitas vezes a gente vive com nossos sentimentos. Eu não senti como meu filho hoje, então eu vou fazer um pecado, eu vou fazer uma outra coisa contra a minha aliança com Jesus, porque eu não senti bem, eu não senti o filho, eu não senti o poder de Deus, eu não senti a presença dele. Mas a gente não vive com nossos sentimentos, a gente vive com a verdade de Deus em nossa vida. Então, o que você está fazendo com isso, esse alarme no seu celular, e você está alinhando a sua vida com Deus. É muito legal. É uma das coisas que eu não falei domingo, mas eu já fazia, né? Nos últimos 60 dias, mais ou menos, eu tenho um aplicativo que eu fiz várias coisas de manhã. Quando eu acordou, vai direto para meu computador, eu agradecer Deus para 5 coisas, né? Minha família, meu filho, minha esposa, nossa igreja, nossa família, graças a Deus, todas as coisas lá. Eu agradecer Ele para isso. E também eu escrever as coisas que eu vou fazer hoje com bem, as coisas que eu vou fazer com sucesso. Eu vou gravar um podcast, eu vou ter uma reunião com líderes hoje à noite, eu vou escrever os coisas para um blog, ou meu livro, alguma coisa assim. Eu declaro assim antes de eu fazer. Por quê? Eu não estou vivendo depois o resultado que eu fazer, não, eu estou declarando para meu dia, eu tá falando o que vai acontecer no futuro. Eu vou profetizei, né, o profeta, né, profetizar sobre isso, né? E que a gente vai falando na próxima semana nossa mensagem, 3 mensagens dessas séries. E aí outra coisa que eu escrevi lá, as coisas que eu foco no meu tempo. Por exemplo, hoje eu foco no meu tempo com minha família, com meu filho, com esse podcast, hoje nós com nossos líderes. Então eu escrevo tudo disso e essas declarações e gratidão e tudo que eu vou fazer, alinhar minha vida
em relação à verdade. Então, é muito legal que você faz com sua família. É muito lindo também que seus filhos, né, vejam, pai, um alarme, é o momento para agradecer a Deus. Esse é muito lindo para mim. E, na verdade, eu falando sobre minha coach, né, quando eu estava na wrestling, na escola, anos atrás, que ele falando com a gente, escrever em seu papel, né, antes a gente todo mundo tem celular, né, mas escrever no seu papel, colocou no seu carteira, colocou no seu carro, colocou no seu todos os lugares para você ver, né, seu espelho na banheira, você é melhor do que todos, você trabalha mais do que os outros, você vai ganhar, todas essas declarações, porque ajuda a gente, e também, na verdade, a gente não só escrevendo as coisas sem propósito, a gente declarando a verdade de Deus na nossa vida. Quero perguntar para você, em relação dessa área de verdade de Deus, em relação de declarações, em relação da Bíblia, você usando as coisas na Bíblia para declarar em sua vida ou não? Sim, exatamente. Eu acho que a Bíblia tem resposta para tudo, né? Para tudo que nós precisamos, ali se encaixa, ali tem uma resposta. E é muito forte do que foi falado sobre isso, porque muitas vezes a realidade não é aquilo que nós estamos vendo, mas a realidade é aquilo que a palavra diz. E nós podemos, através da voz, através da palavra, da declaração, nós podemos mudar a nossa realidade. Ainda que a realidade que os nossos olhos veem, elas não é a realidade que a gente quer, mas ela pode ser mudada, né? Então eu vejo muito claro aquele texto que fala quando Deus mandou Ezequiel profetizar sobre os ossos secos. O povo ali, na verdade, o paralelo dos ossos secos, o povo estava destruído, o povo estava desanimado. Então, Ezequiel, ele estava vendo um vale de ossos secos. Ele podia ter dito, não, isso aqui já foi, já morreram, não tem mais o que fazer. Mas não, ele não olhou por essa perspectiva de, já acabou. Ele olhou, não, pela palavra do Senhor que disse, profetiza. E quando ele declarou, ele profetizou, ossos voltem, tenha vida. E os ossos começaram a criar a vida, e ali voltou a carne, voltou a pele, voltou tudo, e se tornou um exército, certo? Então eu acredito que muitas situações na nossa vida acontecem isso através desse profetizar, desse declarar. E como o Senhor mesmo falou, não é dizer para o universo, o universo me ajuda, não. É mais do que isso, é potencializar a palavra de Deus em nossas vidas. Como se criou todas as coisas quando Deus disse, haja luz, quando Deus disse que tudo era para se formar através da voz, através da palavra. Isso é um exemplo para nós criarmos a nossa vida, a nossa atmosfera, a nossa vida com Deus através da palavra, do profetizar a palavra. Eu tive uma experiência uma vez, há um pouco tempo atrás, que eu dei carona para uma senhora e estava chovendo. E ela disse, não, porque o meu filho tem o carro na garagem e não quis sair porque ia molhar o carro dele. Então, olha, todo dia eu digo para Deus que é para mandar algo para ele perder o carro. Eu disse, senhora, se o seu filho não tem essa consciência de que a senhora, de lhe ajudar, eu te profetizo coisa boa para ele. Profetiza, o meu filho vai ter uma mudança de vida. O meu filho um dia vai abrir os olhos e reconhecer como é, que eu sou sua mãe, sabe? Essa questão de olhar as coisas pelo lado positivo, né? Profetizar coisas boas, porque muitas vezes a gente se pega nisso, olhando as coisas negativas e faz parceria com o negativo. Ao contrário, que nós temos que fazer parceria com as coisas boas de Deus e com a palavra, né? Então, muitas vezes, eu declarei coisas na minha vida, Senhor, eu declaro que eu sou mais que vencedor. Momentos muitas vezes de derrota, momentos muitas vezes de falta financeira, sabe? Senhor, eu declaro que o Senhor supre todas as minhas necessidades. Sim. Que o Senhor provê tudo para mim, que eu estou nas tuas mãos, tu és o meu Senhor. E muitas vezes as pessoas mandavam uma mensagem. Eu senti no coração, já aconteceu, eu senti no coração de te mandar uma oferta, de te abençoar. Sabe? Então essas coisas assim, um exemplo muito claro que aconteceu há poucos dias, eu precisava comprar um fone, eu queria um fone bom, para o fone profissional, porque eu escuto muito audiobook, e eu precisava de uma impressora boa, uma impressora profissional. E eu comecei a declarar, Senhor, eu declaro que eu já tenho, que o Senhor já me deu as condições e que eu já posso adquirir esse fone, essa impressora. E o que aconteceu? Pastor, no outro dia, uma pessoa me procurou para pedir uma ajuda na casa dela, e quando eu cheguei lá, o que estava me esperando? O fone e a impressora, do jeito que eu queria. Uau.
entendeu? E eu ajudei a pessoa numa situação ali que ela precisava e ela, não pela ajuda, mas quando eu vi, falei com ela, disse, não, tá aqui, está sobrando, tá parado, tu quer? Eu quero. Então, o fone do jeito que eu queria e a impressora do jeito que eu queria. Até contei no nosso Connect isso, e foi uma bênção, sabe? Sobre o presente de Deus. Até um irmão, ele disse, nossa, isso é muito bom, isso eu também quero praticar isso. Sim. E ele tem um testemunho muito, muito legal que ele conta que ele ganhou uma moto, conseguiu uma moto declarando a palavra de Deus e a provisão de Deus sobre nós. Sabe? Então isso é muito legal, isso é muito interessante. Eu gosto que você falando também sobre essa moça, né? Essa senhora que ela declarando as coisas ruins sobre o filho dela, né? E gente, eu não tenho tempo para falar assim no domingo também, né? Eu tenho muitas coisas para falar que eu não consegui falar. Mas lá na Josué, né, o capítulo 6, quando eles conquistaram Jericó, né, eu não sei correto o nome dessa cidade. Jericó. E o que aconteceu? Deus falando com o povo lá, não fala nada para 7 dias, né? E só vai em cima, atrás, né, em um círculo ao redor dessa cidade e no último dia declarar, né, uma grande grita lá no final. Eu vejo muitas vezes Deus, ninguém gosta de reclamação, né? E Deus também. Mas eu vejo uma coisa mais profunda, não é somente sobre que ele gosta ou não gosta, uma coisa que ele vê criando uma coisa ruim para nós, na verdade. A gente declarando as coisas contra de Deus. Ele não consegue abençoando a gente porque a gente está reclamando, a gente está profetizando as coisas erradas. Não, eu sou pobre, eu sou ruim, eu sou idiota, eu sou qualquer coisa. E Deus não conseguir contra nossas palavras, porque a gente tem uma parceria com as coisas ruins. Então é muito importante que a gente sabia disso, que a gente, né, nos últimos minutos aqui, que a gente realmente sabia, é importante para a gente proteger nossas palavras e só declarando as coisas boas e coisas de verdade de Deus em nossa vida. E eu vou terminar com essa frase do pastor Bill Johnson, ele falando, todas as coisas que chegando em nossa vida, primeiro chegou somente porque o que saindo de nossa boca. Então, se você precisa de alguma coisa em sua vida, quero encorajar você para declarando a verdade de Deus sobre sua vida, sua identidade em Cristo e esperando para Deus fazer os milagres em sua vida, fazer as coisas incríveis em sua vida. Então aí, gente, Deus abençoe. Obrigado, Jonas, por seu tempo hoje. Obrigado. Foi uma bênção e esperando mais novidades, mais testemunhos aqui lado a lado. Amém? Com certeza. Deus Obrigado abençoe. A todos. Deus abençoe a todos.